Uma deputada federal do Brasil, Carla Zambelli, foi presa lá em Roma, na Itália. Para mim, é só mais um capítulo triste da nossa política. Mas não foi bem uma prisão, Lúcia. Ela se apresentou por vontade própria, como uma exilada. Ela está sendo perseguida por defender os nossos valores. Perseguida ou não, Valdirene, o fato é que o STF a condenou. O crime foi mandar um hacker invadir o sistema da justiça, e isso é muito grave. E não foi qualquer invasão. Inseriram um mandado de prisão falso contra um ministro do Supremo. É um ataque direto, um desrespeito com a instituição. A sentença foi de 10 anos de prisão em regime fechado. Por isso ela fugiu do Brasil antes da decisão final, para tentar escapar da pena. E por causa dessa fuga, o nome dela foi parar na lista vermelha da Interpol. Isso significa que ela era oficialmente uma foragida internacional procurada. Agora a batalha legal é outra. O Brasil pede a extradição dela para cumprir a pena aqui. A defesa, por outro lado, vai pedir asilo político lá na Itália. E eles têm que conceder o asilo. O tratado não permite extraditar por crime de natureza política, e o que fizeram com ela foi claramente perseguição. Acontece, Valdirene, que para o Brasil não foi crime político, foi crime comum. Invadir sistema e falsificar documento não é opinião, é crime previsto em lei. E ainda tem essa história da cidadania italiana, que ela achou que ia protegê-la. Eu, que ralei para ter a minha, fico revoltada em ver esse tipo de uso. Exato, Gabriela, mas essa tese é fraca. Já teve o caso do Henrique Pisolato, que também tinha cidadania italiana e mesmo assim a Itália o extraditou para o Brasil. O problema é que a defesa dela está fazendo pressão política pesada na Itália, apelando direto para a primeira-ministra, que é da mesma linha ideológica que eles. Mas a política lá também é dividida. Foi um deputado italiano de esquerda que denunciou o endereço dela para a polícia. Nem todo mundo lá a apoia. De qualquer forma, isso não vai ser resolvido amanhã. Um processo de extradição como esse pode demorar até 1 ano e meio, talvez 2 anos, para tomar uma decisão final. E ao que tudo indica, seguindo a lei e os acordos, o mais provável é que a justiça italiana autorize a extradição dela de volta para o Brasil. Só que no fim de tudo, a palavra final é do ministro da Justiça da Itália. É uma decisão política. E isso, para nós brasileiros, é sempre preocupante. Olá, hoje a gente vai mergulhar num caso bem complexo que está dando o que falar. A detenção da deputada Carla Zambelli lá em Roma, agora no finalzinho de julho de 2025. Temos bastante informação aqui, desde a condenação no Brasil até essa prisão na Itália. Oi. Pois é um cenário cheio de camadas, né? Envolve lei, diplomacia, política, muita coisa em jogo. Tratados internacionais, as estratégias da defesa e, claro, uma pressão política forte dos dois lados. E logo de cara já pintaram 2 versões sobre a prisão, né? Uma fala em operação policial coordenada. Sim, Brasil, Itália, Interpol. E a outra fala numa apresentação voluntária. Vamos tentar desemaranhar isso. A versão oficial, que veio do Brasil e da Itália, descreve uma ação conjunta mesmo. Polícia Federal, Interpol, Polícia Italiana localizaram ela num apartamento em Roma, bairro Aureli. Isso, mas aí a defesa dela, com o advogado italiano Fábio Pagnosi e a própria Zambelli, num vídeo que ela gravou antes, né? Eles dizem que ela se entregou. Com aquela frase, não estou fugindo, estou resistindo. Exatamente, parece uma tentativa clara de construir uma narrativa para um futuro pedido de asilo, né? Se contrapor à imagem de fugitiva internacional que a Interpol já tinha colocado. Mas essa alegação de resistência, ela tem algum peso legal real na Itália? Ainda mais com um alerta da Interpol já valendo. Olha, juridicamente é complicado. Assim que a Interpol solta a difusão vermelha, que é esse alerta global para prender e extraditar, a pessoa já é tecnicamente foragida. Essa apresentação, vamos dizer, soa mais como uma jogada política, de imagem, do que algo que mude o status legal dela naquele momento, sabe? Entendi. E parece que a localização dela foi acelerada por uma denúncia, não foi? Foi. O deputado italiano de esquerda, Angelo Bonelli, da Alleanza Verde e Sinistra, denunciou o endereço. Ele já vinha questionando publicamente a presença dela lá na Itália. Ok, então como é que ela chegou nesse ponto? Tudo começou com a condenação dela aqui no Brasil em maio de 2025, certo? Isso, pela primeira turma do STF. Decisão unânime. A acusação foi de ser a mandante daquela invasão do sistema do CNJ, lembra? Que foi executada pelo hacker Walter Delgatti Neto. E o ponto mais grave ali foi a inserção daquele mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema do CNJ. Exato. E o Brasil classificou isso como crime comum. Esse detalhe é crucial para o processo de extradição, não como crime político.
A pena foi pesada, né? 10 anos, multa, danos morais e ainda a previsão de perder o mandato. E aí, em junho de 2025, ela saiu do Brasil. Só que o STF agiu rápido. O ministro Moraes decretou a prisão preventiva dela no dia 4 de junho. Um dia antes dela chegar em Roma. Pois é, e no dia 5, o nome dela já estava na difusão vermelha da Interpol. Aí, quando rejeitaram o último recurso dela, no dia 7 de junho, o mandado de prisão virou definitivo. Ela passou a ser oficialmente uma foragida internacional. Exatamente. E agora, com ela presa lá, o foco vira totalmente para a extradição. Qual a base legal para isso? Bom, a base principal é o Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, que é de 1989. Agora, o Brasil tem um prazo, 45 dias desde a prisão, para formalizar o pedido de extradição. E a defesa deve apostar tudo na questão da dupla cidadania, imagino? Com certeza. Vão alegar que, por ser cidadã italiana, ela não poderia ser extraditada. Mas Tem um porém importante, né? A própria justiça italiana costuma usar uma doutrina, acho que é nacionalidade prevalente. isso mesmo. Eles analisam onde a pessoa tem os laços mais fortes: família, trabalho, onde vive de fato. E temos um caso bem conhecido, o do Henrique Pisolato, em 2015. O do mensalão? Exato. Ele também era ítalo-brasileiro, fugiu para a Itália, mas acabou sendo extraditado para o Brasil, mesmo com a cidadania italiana. É um precedente forte. Ou seja, a cidadania italiana não é garantia automática de não extradição. De forma alguma. Essa doutrina visa justamente impedir que a cidadania secundária vire um escudo fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a política entrando forte. Aliados dela aqui no Brasil, como o senador Flávio Bolsonaro, já fizeram apelos públicos à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Tentando usar o alinhamento ideológico entre eles. Sim, falam até numa carta que a mãe da Zambelli teria escrito para Meloni. Então, a briga vai ser nos tribunais e nos bastidores políticos também. E como funciona o processo lá na Itália? Quem decide? Primeiro, o caso vai para a Corte de Apelação italiana. Eles analisam se o pedido do Brasil está dentro da lei e do tratado. Daí, ainda cabe recurso para a Corte de Cassação, que é a instância máxima. Mas a palavra final, a decisão política de entregar ou não, é do ministro da Justiça italiano. E isso pode demorar. Pode. A estimativa é de 1 ano e meio a 2 anos, talvez. Então, resumindo os argumentos. O Brasil diz crime comum, processo legal cumprido, cooperação internacional. E a defesa diz perseguição política, o tal lawfare, judiciário brasileiro parcial, queremos asilo. É esse o embate. E a mídia reflete isso, né? Na Itália, falam da deputata bolsonarista, da cidadania, da alegação de perseguida. Sim, jornais como o Corriere della Sera, La Repubblica, focam nisso. Já a mídia internacional, tipo Brazil Reports ou People's Dispatch, tende a colocar num contexto maior, né? A ligação com Bolsonaro, os ataques à democracia no Brasil, o status dela na Interpol como fugitiva. Então, o que temos é um confronto bem claro. De um lado, a lei, os tratados. Do outro, uma estratégia forte para politizar tudo, buscar refúgio no asilo e na pressão ideológica. Exatamente. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Para além do juridiquês e das manobras diplomáticas, como será que a decisão final desse caso específico vai impactar essa dinâmica entre a soberania da justiça de cada país e essa influência crescente das redes políticas internacionais, seja na busca por justiça ou por refúgio? Fica a reflexão. Fala, meu povo trabalhador, preciso do seu apoio para continuar criando mais vídeos. Senta o dedo no like, compartilha e segue nosso canal.